Olá pessoa, como está você? Fátima Araújo, canal Agir Consciente, para mais uma transmissão. Dessa vez eu começo te perguntando: você por acaso é a pessoa mais ocupada dentre as ocupadas? Como assim? Se essa pergunta já te intrigou, que tal você compartilhar esse conteúdo a quem mais possa este interessar? Fique à vontade, ok? Permanece aí, a conversa é curta e eu te garanto que essa reflexão certamente vale a pena para pensarmos alguns pontos específicos. Por exemplo, que tal ter um dia para comemorar esta pessoa tão ocupada que possivelmente você seja? Pois bem, se você acessa esse conteúdo em 2021, em pleno ano de pandemia, o segundo inclusive, mês de maio, que essa transmissão está sendo feita, o mês em que se comemoram datas como, por exemplo, o Dia das Mães. E eu estava aqui a pensar, é suficiente um dia para comemorar algo e alguém tão especial? É muito comum ouvirmos de que todo dia é dia de comemorar. Por outro lado, se você é mãe, como que seria passar esta data sem ser lembrada por aqueles seres ou aquele ser a quem você deu a luz da vida? Eu estava aqui refletindo e pensando assim, por que será que as datas comemorativas foram criadas? Será que são meros motivos de se vender produto? E por que será que essas datas foram inculcadas assim na cultura, na nossa cultura, possivelmente na minha e na sua, a ponto de se contrair dívida para se comprar um presente, algo material, e entregar para alguém? E aí eu abro um parêntese aqui para lembrar que presente, na essência, na ideia da palavra, o próprio nome já diz, é presente. É algo que a pessoa nem esperava e, na maioria das vezes, nem necessitava, nem precisava daquele produto, e ele lhe é entregue. Isto pode implicar em ele se tornar obsoleto, já começar sendo, porque se ele não se fazia necessário, se de repente ele é uma peça ornamental, mais uma lá para a estante da casa, porque é muito comum também, quando alguém recebe um presente que é útil, afirmar, não, isso aqui não é um presente. Por exemplo, uma roupa pode não ser um presente, por mais que a pessoa estivesse necessitando dela. Um calçado pode não ser visto como um presente, sem falar que às vezes nem sempre se precisa desses produtos. Às vezes se quer, se deseja, mas não quer dizer que se necessite. Pensando aí em consumo consciente. E nesse sentido eu fico aqui me perguntando, para que servem as datas comemorativas, hein? Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais. Será que isso é mero comércio? Ou será que de fato esses dias comemorativos são marcantes, são significativos para quem é homenageado? Porque hoje, ao pensar sobre isso, me veio aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Como seria passar esse seu dia, entre aspas, e não ser lembrado nele, ou lembrada naquele dia? Você estaria, pessoa, preparada para passar tranquilamente por esse dia sem ter sido
lembrada, ainda que por uma chamada de WhatsApp, ainda que por um áudio. Então, fica aí essa indagação. É de fato apenas comércio ou de fato também é uma necessidade do indivíduo? De tanto que isso é falado, de tanto que se posta aí nas redes sociais sobre esses dias, de tanto que acontece ao derredor, que parece ser uma necessidade de quem está mergulhado nesse meio aí das datas comemorativas. E como eu falo para a pessoa ocupada, eu me vi aqui também a perguntar, em se tratando das mães, as homenageadas, estariam ali sendo homenageadas as pessoas mais ocupadas dentre as ocupadas? Porque cá para nós, em meio a uma rotina movimentada, em meio ao mundo do trabalho, como é que fica uma mãe que, além de fazer tudo isso, do trabalho dela, sair de casa às vezes, ou prestar lá a sua carga horária, produzir, atingir as metas, os resultados e tal, e além de tudo isso ela ser mãe e ter todos aqueles afazeres que eu nem vou listá-los aqui, porque certamente eu deixaria muitos fora da lista. Então, digamos, e se ela trabalhar em casa e nesse período, em ano de pandemia, dependendo de quando você acessa esse conteúdo, é provável que você seja uma dessas pessoas ou saiba de quem seja e que esteja nesse momento lidando com crianças ou adolescentes dentro de casa, cônjuge em casa e ela também muitas vezes trabalhando de casa em home office, seja ele integral ou não. E eu fico assim imaginando como que é a rotina dessa mulher, dessa pessoa, quanto que se agrega à lista dos afazeres diários dela para que ela de fato dê conta. Então fica aqui essa indagação. Seria essa mulher a pessoa mais ocupada dentre as ocupadas? Do que serve essa conversa que eu tenho aqui com você? Me parece que, dentre outros motivos, serve para que você, nessa condição, ou convivendo com alguém que esteja desta forma, amplie a sua consciência para sim reconhecer a necessidade de dividir as tarefas, de delegar. E se você é uma pessoa a quem é procurada para ajudar esta outra super ocupada, seja solícita. Por mais que não te agrade fazer determinada tarefa, mas ela é do conjunto dos moradores da casa. Então, me parece, no mínimo, prudente, necessário, coerente, esse olhar mais colaborativo para o que se precisa fazer em casa. Porque, especialmente no caso do homem, ele é bem pontual, bem pragmático, ele vai fazer algo e faz, mas terminou. Às vezes, ele pode ser uma pessoa que chega em casa, mesmo antes do banho, já se acomoda ali no sofá, põe uma perna para ali, pega o controle da TV e tudo mais está acontecendo ao redor, inclusive a atenção aos filhos, se for o caso. Inclusive a necessidade de dividir as tarefas daquela casa. Então, eu finalizo agora essa conversa deixando com você essa reflexão. Qual é o seu lugar de fala? Ou melhor, qual é o seu lugar de escuta nesta fala que eu entrego para você? Você está no lugar da pessoa que está super atarefada,
ou no lugar da pessoa que sim tem os seus afazeres, mas que nem sempre reconhece a necessidade de dividir junto com esta pessoa, que seja uma mãe, que seja uma mulher, uma irmã, uma companheira, enfim, os afazeres que são da família. E que tal também, se é um casal que tem filhos, você ajudar na delegação dessas tarefas, ajudar no cumprimento, fazer quadros de horários, distribuir essas tarefas e cuidar para que elas sejam cumpridas por crianças, adolescentes ou jovens que morem sob o mesmo teto. Porque é bem provável que essas tarefas, inclusive de cobrar quando elas são delegadas, retornem para essa mãe, retornem para essa mulher. E aí, em algum momento, é mais fácil e menos desgastante para ela ir lá e fazer do que ficar repetidas vezes cobrando que aquele filho, aquela filha faça. Então, você pai, você cuidador, você também pode contribuir com isso. Bom, a conversa rendeu. Por fim, eu volto lá nas perguntas do início. Essas datas comemorativas, esses presentes, esse dia que a mulher não lava a louça do almoço, por exemplo. Não, pode deixar que hoje a comida é por minha conta, hoje eu que lavo a louça, hoje você vai ficar aí para ser servida, hoje o café na cama é para você. Mas só hoje, só no dia que se comemora o Dia das Mães e todos os mais de 360 dias do ano. Se o ano é de 365 dias e os outros 364, como que essa colaboração acontece ou ela não acontece? Esta é a pergunta com a qual eu encerro essa conversação de hoje e te convido a permanecer nesse canal se esse conteúdo fez sentido para você. Se você conhece mulheres ou outras pessoas a quem ele possa ser útil, sinta-se à vontade para compartilhá-lo. Se ainda não me segue nesse perfil, siga. Se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Ative notificações, comente, deixe aí sua opinião. De repente ela diverte da minha. Fique à vontade para compartilhá-lo. E nos vemos logo, logo por aí, pelas conversas de pessoas ocupadas que somos. Grande abraço, tchau, tchau.